Fala super! Com certeza, em algum momento você já teve medo na hora de cobrar um funcionário se você é líder. Ou você ainda vai passar por uma situação e eu posso te garantir, se você não tem experiência ainda na hora de dar um feedback, um retorno de algum comportamento errado que o teu funcionário lá da tua equipe tem, você vai passar por essa dificuldade, vai se apertar e vai ficar com medo de dar um retorno, com medo de perder o funcionário e daqui a pouco ficar sem gente aí na tua equipe. Eu sei o que tu tá passando e sei o que as pessoas passam, inclusive essa pergunta de como realmente perder o medo na hora de dar um retorno negativo para o teu funcionário, é uma pergunta que está acontecendo muito nos últimos tempos aqui. A minha equipe recebe essas mensagens de quem me segue, de alguns alunos também lá de dentro do meu clube de assinatura, o Clube do Super, e aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui para poder compartilhar com vocês como resolver isso. E é bem simples. Primeiro ponto que tu tem que ter percepção clara aí. Na hora que tu for cobrar uma pessoa, você tem que assumir o teu papel. É isso mesmo. Você como gestor, como líder, é da sua atribuição manter as pessoas fazendo aquilo que elas têm que ser, que elas têm que fazer. Você tem que manter a organização da tua empresa, a organização da tua equipe, para fazer com que a empresa dê resultado. E para isso, cada pessoa precisa desempenhar a sua função, executar aquilo que ela foi contratada. Esse é o primeiro ponto e tu tem que entender, esse é o teu papel, tanto de elogiar quanto de cobrar nas horas certas. Você precisa ser justo. Eu sempre falo que você não tem que gritar, né? Porque não precisa gritar na hora de cobrar uma pessoa, mas também você não pode estar falando com uma vozinha baixa, que você não tem a postura. Olha só, tem como tu fazer tal coisa para mim? Essa não é a postura, não é o tom de voz, a forma correta de um líder cobrar ou dar um direcionamento para uma pessoa. O segundo ponto é você entender que você é líder e não amigo na hora de gerenciar uma equipe. Muitas vezes os líderes se perdem porque misturam amizade com profissionalismo. Você pode ser amigo das pessoas, logo você trabalha o dia todo praticamente dentro do supermercado, ou praticamente 8 horas você vai trabalhar, a maior parte do teu dia você vai estar trabalhando dentro do supermercado, dentro do varejo, dentro de uma loja que seja, você vai fazer amizades ali, tá tudo certo, mas deixe claro que se você tem uma postura de liderança, na realidade você tem um cargo de liderança, né? Você tem que ter a postura de líder, cobrar e ser justo, como eu falei no item 1, ser justo na hora de tu cobrar. Não é ser bonzinho, não é ser ruinzinho, é cobrar da maneira certa. Terceiro ponto importantíssimo é a forma que você vai abordar. Você tem que entender e deixar claro, se você ainda não fez isso, a responsabilidade de cada um. Qual é a responsabilidade de cada funcionário? Quando você deixa claro essa responsabilidade, você precisa apenas analisar se a pessoa está executando ou não aquela função que ela já assinou um documento na hora da contratação dela, que ela está disposta a entregar aquilo que você contratou, que a empresa contratou ela para ela fazer. Se ela tem clara a responsabilidade dela, nesse momento você tem como líder o papel de cobrar essa pessoa, dar treinamento e direcionamento para que ela realmente execute aquilo que ela foi contratada. Você precisa chamar a pessoa se ela não estiver executando essa tarefa e fazer da seguinte forma. Você chama, imagina que essa pessoa se chama Rotieri. Você vai chamar o Rotieri de forma isolada, em algum local que esteja só você e ela, e você vai passar para ela primeiro ficou boa, né? Depois que você está com ela lá dentro do setor, você primeiro faz a técnica simples que muitas pessoas falam de técnica sanduíche. Dá um elogio daquilo que ela faz bem. Depois, traz para ela um exemplo daquilo que ela está errando, um exemplo que talvez você já errou e que alguma outra pessoa, daqui a pouco, se você não errou nesse processo, que outra pessoa tem errado e o quanto isso prejudicou a pessoa. E também vai poder prejudicar, provavelmente, infelizmente, vai prejudicar ela se ela não contornar essa situação. E logo em seguida você finaliza e faz essa pessoa pensar naquela melhor ação que ela tem que ter para resolver esse problema. Sempre pense em resolver um problema no processo e não em chamar daqui a pouco a pessoa de preguiçosa. Fala sobre o processo. Vou te dar um exemplo. Imagina que o Rotieri está chegando atrasado a todo momento. Ele é um bom funcionário, mas chega atrasado.
está sempre chegando atrasado. E tu tem que dar um retorno para ele sobre isso, porque vai comprometer o resultado dele e ele não está entregando lá na área de reposição, que ele é um repositor, inclusive os outros funcionários estão reclamando para ti como líder. Então tem que ter a postura e cobrar ele. Você vai chamar o Rotieri numa área particular e vai dar o retorno para ele. Rotieri, olha só, eu quero primeiro lembrar o quanto você é um repositor eficiente quando você está focado. Ontem, por exemplo, você pegou e deixou o corredor praticamente todo pronto. Só não conseguiu deixar todo pronto porque teve alguns atrapalhos na tua operação. Você não venceu terminar todo o corredor porque faltou tempo para fazer isso. Isso é comum acontecer. Inclusive eu já tive esse problema quando eu comecei lá na loja, eu também era repositor. E olha só, eu quase perdi a oportunidade de me tornar líder de loja, simplesmente não porque eu era incompetente na função de repositor. Enquanto eu era repositor, Rotieri, assim como você, o meu principal problema foi porque eu tinha alguns problemas em casa e eu chegava atrasado. Isso começou a pesar e quase que o líder me tirou a oportunidade, o meu líder que eu tinha na época, de me tornar um próximo líder de mercearia, ou seja, um líder dos repositores, simplesmente porque eu não tinha um comportamento adequado a eu conseguir a vaga para me tornar um líder naquele momento. Imagina, está acontecendo contigo a mesma coisa. Tu está chegando atrasado, Rotieri, e eu quero entender o que está acontecendo e o que eu posso fazer para poder te ajudar para te chegar no horário. Pronto. Você falou do problema, você trouxe uma realidade sua ou de alguma outra pessoa, se tu não tem, mas fale a verdade, tá? O exemplo que tu vai dar de alguma outra pessoa que faz isso. E no final tu fez ele pensar, olha, tá acontecendo isso, até tu pode até falar para ele que tu não tá gostando dessa situação, né? Pode ser claro, objetivo quanto a isso. E faz ele pensar, olha só, eu quero te ajudar para resolver isso. O que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? A pessoa provavelmente vai te dizer, e aí no final você ajuda ela ou ela vai se comprometer em resolver o problema e vocês entram num acordo. Ok, Rotieri, essa conversa minha é uma advertência verbal que eu estou te dando. Ou seja, eu estou te orientando a fazer a coisa certa. A partir de agora, se acontecer de novo, infelizmente existe uma regra da empresa e se existir, você pode implementar, veja isso com RH, faça isso da forma correta. Eu vou ter que te advertir de forma escrita e vou te dar advertências. E eu não quero fazer isso porque com certeza você tem uma carreira brilhante aqui dentro do varejo. Se você corrigir esse comportamento, vai ter grandes resultados. Pronto, você deu um retorno correto da forma certa para o teu colaborador. Não ficou falando com a vozinha baixa, não falou gritando e com certeza ele vai entender. Um ponto extra desse vídeo que é importante tu entender. Ou você toma conta da gestão da tua equipe e, sim, se precisar vai ter que, infelizmente, dispensar algumas pessoas. E só para lembrar, você não demite ninguém. As pessoas se demitem sozinhas pelos comportamentos que elas têm errado. Ou você toma conta da tua equipe e organiza a responsabilidade de cada um e assume o teu papel, ou você vai perder o seu papel e vai ser demitido por incompetência. Então você tem que decidir. Seja competente, direcione bem os teus colaboradores, entenda quem está fora do trilho, quem está dentro do trilho, quem está fora, chama para uma conversa, alinhe a parte das atribuições, o que é a responsabilidade de cada um e perca esse medo. Se você não sabe como falar para dar um retorno, eu te dei um exemplo agora aqui. A técnica sanduíche funciona muito bem. Na realidade, a técnica que eu te dei é um pouquinho mais avançada. Assista esse vídeo de novo, modela o que eu falei, traga para a tua realidade e faça um teste. Quanto mais tu fazer, mais tu vai dominar essa técnica e tu vai perder o medo de dar o retorno para o teu colaborador. Lembra, você é o líder. Você vai fazer uma equipe crescer ou vai fazer uma equipe se perder e não entregar resultado. Certo? Se gostou do vídeo, não se esquece de curtir, também de se inscrever aqui no canal, acione o sininho porque toda semana tem vídeo novo. E também, se você ainda não me segue no Instagram, tem o acesso aqui embaixo, vai lá, me segue, porque lá eu abro caixinhas de perguntas através dos stories, você pode perguntar e eu mesmo respondo você
com as suas dúvidas, tá bom? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.